Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. A gente dá continuidade à nossa série Caminhos na Política. No ano que a Câmara Municipal aqui de Porto Alegre completou 250 anos, a gente quer entender com os 36 vereadores o que motivou cada um deles a entrar no parlamento para representar os porto-alegrenses. E mais, queremos ouvi-los sobre o contexto político local e nacional e também como motivar a população a participar ativamente da política. Para essa nossa conversa de hoje, a gente conta com a presença do vereador Thiago Albrecht, do Partido Novo, e também do vereador Cláudio Conceição, do União Brasil. Senhores, gratidão pela presença de vocês aqui com a gente na TV Câmara, nos estúdios agora aqui, né? Porque vocês são muito conhecidos já no plenário. Vereadores aí que estão passando por situações, digamos assim, parecidas, mas não tanto, porque a gente tem aí um primeiro mandato do senhor, vindo aí como suplência do deputado Felipe Camozzato, o senhor retornando à Câmara, depois de uma temporada bem importante aqui. Inicialmente, saudando vocês, como é para o senhor estar aí nessa Câmara Municipal? Bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, prazer estar aqui no teu programa, na TV Câmara. Eu fiquei de suplente, né, como primeiro suplente do hoje deputado Felipe Camozzato, e para mim foi uma grande honra e com uma régua lá em cima, né, porque o Camozzato, por ter sido eleito deputado, entregou um excelente trabalho para a cidade de Porto Alegre, né? Então a gente já começou assim com o bonde andando, quer dizer, apenas 2 anos de mandato e já tendo a tarefa de suceder, e ainda sucedeu o Camozzato, e ainda sendo inexperiente na política. Mas os olhos super atentos na tua chegada aqui, até porque imagina muita cobrança para seguir esse trabalho. E na época eu estava em programa de TV aberta, então eu já era uma pessoa, até o Conceição, ele entra com a experiência política e talvez na TV ele seja mais neófito. Eu sou neófito, ao contrário de ti, eu sou neófito na política, mas na TV estava 2 anos e meio, TV e rádio. Então, por ser uma pessoa pública de opinião forte, né, quando você é uma pessoa, um comunicador, uma pessoa pública de opinião forte e vem para dentro de um parlamento, para dentro da política pública partidária, você tem uma missão redobrada, porque tudo aquilo que você falou, você precisa manter, né? Então, a sua prática, os seus projetos de lei, o seu direcionamento de emendas, a sua cobrança ao Poder Executivo, e o trato com os colegas também precisa ser consoante, conforme tudo aquilo que você sempre defendeu. Vereador, só para a gente aproveitar esse ensejo aí, porque voltar e é sempre um novo começo. O senhor teve uma experiência aqui como parlamentar titular, mas voltar agora nesse contexto dá um frio na barriga ter que voltar, até com essa configuração nova aí da Câmara. Bem-vindo. Olá, Felipe, é uma alegria muito grande estar contigo aqui, estar com o Thiago, que a gente só conhecia de acompanhar pela TV, né? E como ele diz, ele é um homem de palavras fortes, mas de um tamanho assustador, né? Então ele mostra que realmente está presente. A vida ela é feita de recomeços constantemente, né? Então recomeçar faz parte, e o bom é que a gente pode recomeçar tendo a experiência daquilo que a gente viveu, para não errar aonde se errou e aperfeiçoar aquilo que já estava dando certo, né? Então a gente vem dando continuidade ao mandato, muito comprometido com a fiscalização. Meu trabalho é um trabalho de fiscalização, até porque eu venho da polícia, são 30 anos de polícia, investigando. Então, o meu trabalho é um trabalho realmente para ver se as leis que foram feitas estão sendo cumpridas. Então, a Porto Alegre, a cidade, o Brasil, ela não precisa mais de leis, elas precisam ser aperfeiçoadas e, sobretudo, se estão funcionando pela qual foram criadas, né? E a gente volta com esse viés, né, essa dinâmica forte, para que as pessoas possam ser contempladas com as leis que nós vereadores criamos. Comissário de polícia, essa experiência que o vereador Conceição traz. O senhor vem de uma área da teologia, puder explicar para a gente, também tem experiência como pastor. Em que momento o senhor pensou assim, bom, posso contribuir mais na política sendo vereador? Como é que surge isso aí na sua vida?
Olha, eu desde muito menino sempre gostei dessa questão da vida pública, da liderança. Eu lidero pessoas em nível de igreja desde os meus 13 anos, né? E também sempre gostei de comunicação, análise de discurso. Eu era daqueles guris assim de 13, 14 anos que eu gastava tempo assistindo a TV Senado, TV Câmara. Mas olha só. Gosto cada um tem o seu. E então eu sempre gostei da teologia e da comunicação, especialmente o rádio. Então com 17 anos eu trabalhava em rádio esportivo. A minha origem no rádio é narrador de futebol, repórter de campo. Mas com 18 anos eu vim aqui para Ubra estudar teologia, no seminário me formar pastor. Fui pastor no Amapá, Curitiba e aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre começou a voltar um pouco, especialmente desde o impeachment da pior presidente que a gente teve na história do Brasil. E isso me acendeu de novo, né? Puxa, a gente precisa contribuir. Depois eu fiquei pai, eu fico pai em dezembro de 15, a presidente cai em abril de 16, eu acho, abril, maio, ou já é substituída, né? Que durante o impeachment já é a piada do cargo. E aí eu pensei, eu preciso, daí eu me filiei a um partido, mas a nossa igreja, hoje ela chegou ao entendimento que o pastor não pode ser pastor e político partidário ao mesmo tempo, né? A igreja proíbe isso. Então, quando eu resolvi em 18 concorrer a deputado estadual, primeiramente, eu me licenciei. Aí depois eu fui trabalhar com o deputado Marcel Van Hatten, não logrei êxito, né? Eu brinco que quer saber como perder a eleição, fala comigo, que eu perdi 3, né? Tem essa experiência. E daí agora eu entrei... Negativo. Eu entrei como suplente. E eu trabalhei 1 ano e meio com o deputado Marcel Van Hatten, foi um MBA em política, né? Porque o Marcel é o melhor deputado que nós temos, claro, eu sou super partidário, né, em falar, mas foi uma escola muito boa. Aí em 2020, falei, não, agora para deputado eu fui para dar aquela experimentada, para ver, para fazer o teste. Né? Claro, eu queria ser eleito, todo mundo quer ser eleito. Claro. Mas aí em 2020 eu vim às ganhas, eu fui o candidato do deputado Marcel Van Hatten, ele pediu voto, ele vota em Porto Alegre. E aí fiz uma expressiva votação para alguém que não é porto-alegrense, para alguém que estava apenas aí há 6 anos. Você era de onde? Eu sou do interior do Paraná, meu pai era pastor luterano também. Então eu nasci no interior do Paraná, morei em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Curitiba. Aí de Que Curitiba mistura. Aí de Curitiba que eu venho para Ubra, aqui pro seminário. Então e aí em 2020 fiz 3.145 votos para um cara que concorre a primeira vez a vereador, numa cidade que ele não é. Eu não tinha como pedir voto para amigo de infância, para amigo do colégio. Eu moro em Porto Alegre desde apenas os meus 30 anos, mais ou menos. Mas foi maravilhoso o que o povo de Porto Alegre fez. Meus filhos são porto-alegrenses, todos dois. Minha esposa é santo-angelense. Então, daí não aconteceu. Daí eu pensei, bom, então eu vou voltar para as minhas vocações, comunicação e teologia. Voltei para o pastorado como voluntário e aí eu comecei na Rede Pampa como radialista. Depois aconteceu a TV também. Eu já tinha aquela habilitação da Padre Landel de Moura, né, da UCIP, para trabalhar com isso. E aí, ano passado, concorri novamente a deputado estadual, aumentei em 2.000 votos a minha votação, mas perdi de novo. Mas aí o Camozato, nosso deputado estadual, ascendeu à Assembleia e estou aqui com vocês. Veio para a Câmara legislando e olha que interessante ouvir o senhor aí, porque a gente entende essas histórias que mobilizam esses cidadãos a escolherem o parlamento para também atuar em prol da comunidade. Porque eu fico imaginando também por meio da polícia, assim, um trabalho forte que é e importante. E o senhor escolher ir para a política. Da mesma forma que o vereador traz aqui, que não tinha como misturar, o senhor também parou de trabalhar na polícia e depois veio para a política? Não. Bom, primeiro que eu acho que não é a gente que escolhe a política, né? É a política que nos escolhe. Boa. Né? A gente é fruto de uma realidade, de onde a gente vem, de anseios, né? E representatividade. Então, assim, com certeza, né? E eu estou ouvindo o Thiago falar e a gente tem muita coisa em comum. Somos ambos pastores, né? Eu também sou da comunicação, sou formado na PUC. Olha só. Comunicação social. Então eu retiro tudo que eu falei no começo. Vamos começar de novo. Eu não conhecia esse lado comunicador dele, né? Eu retiro tudo que eu disse. Que maravilha. 15 anos de rádio também, né? Então, assim, a gente vem realmente expressando uma vocação e a gente tá cheio de expectativa, né? Para aquilo que possa estar acontecendo, para cooperar
com a cidade está passando por transformações. Pois é, vereador, mas nesse meio, nessa sua vida, né, de trabalho, em que momento que veio a ideia de ser político também? Na verdade, a gente tinha eu sempre fui procurado para apoiar políticos, né? Só que esses políticos, eles não me representavam. Eles se utilizavam da vocação que tu tinha, mas na verdade os teus anseios não eram contemplados pelo mandato deles. Então eu vi que depois de tanto me ser usado, né, eu falei, não, eu acho que ninguém me representa tão bem quanto eu mesmo. E aí eu me lancei. Como vereador diretamente? Como vereador a primeira vez. Em 16 tu foi a tua primeira vez? 2020, Thiago. 2020. 2000. São 20 anos. Perdi muito mais do que tu. Né? Eu sempre digo que eu não perdi, eu fui aperfeiçoando agora, até chegar esse lá. é o lado bom, né? Exato. Essa é uma forma positiva, porque a negativa é todo mundo quer chegar lá. Né? Então aí tu vai crescendo, muitas lágrimas, né? Porque tu tem uma expectativa e aí a votação fala diferente. Deixa eu até interromper o colega, desculpa, por Cláudio. Tu viu que teu programa ajuda a gente a se conhecer no ato. Isso é muito bom, essa é a nossa aqui, intenção aí. Mas o que eu ia dizer assim, tu falasse isso antes de entrar no ar também. As derrotas, elas, na maioria das vezes, ensinam mais que as vitórias. Não que as vitórias não ensinem, mas a vitória é você extravasa, e a derrota você só tem um amargo. Mas muitas vezes as derrotas, elas vão calibrando e te mostrando o sim e o não. Então, quando eu digo que eu perdi 3 vezes, eu não falo com, assim, não, eu falo porque, olha, eu perdi 3 vezes, né? Ou fiquei de primeiro suplente, na melhor das hipóteses, mas para mostrar que é uma caminhada e para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem que, e aí a gente como cristão, né, Cláudio, muitas vezes Deus fecha algumas portas ou diz ainda não, que a gente quer o sim, né? Dentro do cristianismo você ora, ao invés do Pai Nosso seja feita a tua vontade. A minha. Mas às vezes, em nível de igreja, a gente diz, Deus ele está te moldando, ele está te aperfeiçoando, capacitando. E quando ele diz ainda não, meu filho, é porque ele quer ensinar alguma coisa. Não quer dizer que não vai acontecer, né? Para ti durou 16. Mas ainda assim chegou. Mas eu fui provado na perseverança, né? Tu te elegeste em 16, né? É isso. Então, a gente tem 2 realidades, né? A gente tem as cicatrizes e as medalhas. Mas antes da medalha vem as cicatrizes, né? E eu digo sempre que a maturidade ela não vem pelos anos, ela vem pelos danos. Antes de ser eleito titular, o senhor passou aqui como suplente algumas Sim, vezes? Sim, algumas vezes. Algumas já vezes tinha também. assumido. Já, como suplente, né? Para tomar um cafezinho, tirar uma foto. Isso lá por quê? O senhor lembra? Essa é a minha 8ª eleição para vereador, né? Então a gente teve uma caminhada acontecendo, visitando, olhando, até que a coisa aconteceu. Eu falei, bom, agora eu sento, né? Então, graças a Deus, né? A gente está aqui com uma vocação, uma missão. E tem outra, né, Cláudio? Aí você vai, por exemplo, a primeira vez que eu concorri foi 18. Aí você chega em 20, agora eu domino as coisas, né? Agora a rede social vai e muda. Cara, quando você descobre as perguntas, as respostas mudam. Então o Cláudio de 2000, ele não consegue mais fazer campanha como em 2000. Olha a evolução da própria legislação eleitoral, mas das redes sociais. Não, mudou tudo. Então, a gente está em constante transformação, o tempo todo. E tu tem que estar, sem perder a tua essência, sem perder os teus valores, os teus fundamentos, mas sendo atualizado, né? Então, assim, a gente está muito feliz porque os colegas que a gente tinha aqui no mandato passado, a maioria já não estão, mudou, é uma juventude que vem com bandeiras e pautas muito violentas, fortes. Então, até eu tenho feito, né, um pedido, um rogo aqui, que acabem com o híbrido, né? Porque o brilho do parlamento é a presença dos vereadores, né? Tem que ser lá pessoalmente, tem que estar aqui, tem que estar defendendo com coerência, com verdade, botando a cara para bater, né? E o híbrido, ele tira o brilho da casa. 250 anos, né? A pandemia já terminou e nós não voltarmos à realidade. Isso aqui é uma... E o destino acabou dizendo sim de novo para o senhor, né? Porque daí o senhor agora conseguiu nesse ano
depois de muita luta até na justiça para vir ao parlamento e Essa luta não conseguir. foi minha na justiça. Não. Não foi minha. Algumas pessoas acham que eu tomei a iniciativa da ação e não foi minha. Foi de colegas vereadores que concorreram e até me perguntaram se eu estaria disposto a entrar e tal. Eu não entrei. Né? Como eu acredito que Deus está no controle de tudo, se tivesse que ser, seria e foi. Né? E aí, nesse contexto, o senhor volta para o parlamento, né, com essa ausência do vereador Alexandre Bobadra, que foi, né, cassado. O senhor vem para esse parlamento aqui, assumindo essa titularidade pela União Brasil. O senhor falava aí de algumas palavras que já mostram o que é esse perfil de vereador. A gente não tem uma faculdade para ser vereador, aprender a ser vereador, não é mesmo? Aprende a ser vereador fazendo. Como é que está sendo para o senhor aprender a ser vereador? E importante que o vereador Cláudio Conceição traz. Por muito tempo a gente só se concentrou na Câmara como um lugar para fazer leis, mas também a gente tem muito poder para fiscalizar. E tem muitos parlamentares que não têm muitas leis, as pessoas acham estranho isso. Mas a função ela é muito mais que isso, né, vereador? Se a gente voltar na gênese, né, no surgimento do primeiro parlamento lá na Baixa Idade Média na Inglaterra, não me pergunte o ano, isso vai ser 1000 e carqueirada lá atrás, era uma função de fiscalizar os gastos da coroa britânica. Né? Então, a coroa britânica instituiu isso para que houvesse uma espécie de uma compliance, de uma corregedoria, mais que tudo, uma fiscalização. Então, eu estou num partido e comungo de uma visão política onde o parlamentar, mais do que estar aqui para fazer leis, é para fiscalizar o bom uso do dinheiro público. Né? Do suado imposto de quem acorda cedo, vai para o seu consultório, vai para a sua firma, vai lá atender a casa do patrão, né? Vai lá no seu pequeno negócio, funcionário de carreira. Então, esse dinheiro é sagrado, o dinheiro do pagador de impostos é sagrado. Então, na minha análise, a minha estada aqui, você pergunta assim, né, Felipe, como é que se aprende a ser vereador? Eu te diria que a vocação à liderança, ou você estar num cargo público, ele é mais ou menos como andar de bicicleta, né? Você começa a pedalar, daí você entende que se você não pedalar mais rápido, você não tem equilíbrio ao mesmo tempo, se você não tem equilíbrio, enfim, até que você comece ao natural a exercer a arte de andar de bicicleta, que é uma arte, né? Andar de bicicleta, e nunca mais se esquece disso por aí, né? Então, a vereança é a arte de você estar em movimento com equilíbrio, entendendo que você é mais um de 36, mas ao mesmo tempo os teus eleitores te enxergam como aquele um em quem elas depositaram a confiança. E aí, claro, aí você tem as diversas matizes políticas, a minha, da direita liberal, liberal conservadora, famoso conservador nos costumes, liberal na economia, que é já um neologismo político, quer dizer, se você vai falar com liberais, ele vai dizer, não dá para ser liberal e conservador. Se você vai falar com conservador, ele vai dizer, não dá para ser os dois, mas enfim, por isso que eu digo andar de bicicleta, né? Às vezes você troca, a vida é dinâmica. Então é equilíbrio, é você estar muito aferrado aos seus valores, aquilo que você prometeu em campanha, e acima de tudo, lembrar que cada lâmpada acesa aqui, o copo de água que me foi servido há pouco, o ar-condicionado que está nos refrigerando, tudo isso é pago com dinheiro suado. Especialmente a matriz tributária no Brasil é em cima dos mais pobres, né? É pago com dinheiro suado de quem rala pra caramba. Então isso tem que sempre estar na cabeça de um político no Brasil. Que nada é de graça. Tem alguém lá fora trabalhando, gerando riqueza, valor, carregando saco nos ombros, ou operando um coração doentio, ou construindo, ou ensinando, ou asfaltando, para que a gente possa estar aqui, né, Cláudio, representando. E é claro, aí a matiz política de cada um, essa é a democracia. A democracia representativa, ela tem no parlamento a sua representação, mas eu te diria isso, é que nem andar de bicicleta, você tem uns solavancos, você cai, levanta,
até que com o equilíbrio necessário você aumenta, às vezes você diminui, e entende que você... Não é um corporativismo, você tem um espírito de corpo, quer dizer, você precisa entender que junto com seus 30, no caso da nossa colenda Câmara aqui de Porto Alegre, você e seus 35 colegas precisam... Deixa eu perguntar para quem já andou com essa bicicleta aqui também, e não sei se machucou outras vezes, vereador. Muito. Como que é andar de bicicleta nessa legislatura agora para ti? Eu estou andando mais devagar. Estou andando mais devagar, mas sabendo onde quero chegar. Eu acho que a questão não é tu andar rápido, é tu saber aonde vai chegar. Então, a gente aqui é uma universidade, aqui tu aprende muito. E a experiência é que faltava, porque tu tinha o mandato passado, mas era o primeiro. Então, eu errei muito pela imaturidade de algumas coisas, abracei coisas que não devia abraçar, e hoje a gente já tem a experiência, e já sabe o caminho, aonde estão as pedras perigosas que tu precisa desviar, as coisas, a sutileza. A política ela tem uma fome e ela é insaciável. O parlamento é elemento vivo, né, vereador? Muito e aí as vivo. mobilizações e discussões E o mexem sistema, muito. o sistema é perigoso. E ele é insaciável. Não é a política, é o sistema. A política é boa, o sistema é que é perigoso. E o sistema ele é insaciável. E se tu quiser alimentar, ele nunca se sacia. Então tu tem que saber o teu ritmo e andar na tua velocidade. Então eu entendo aqui que o que move o parlamento são interesses, e esses interesses às vezes tu está junto e às vezes tu está separado. E o respeito é que nos mantém de pé. O respeito a ti, primeiramente, a tua história, porque aqui a gente está, mas eu estou vereador, não sou vereador, eu sou o Cláudio Conceição. É uma passagem. É uma passagem, e aí tu precisa deixar um legado. E o legado é aquilo que tu deixa nas pessoas. No ano que o senhor entra aqui na Câmara, era governo Marquesan? Marquesan. E hoje nós estamos colhendo, o Melo está dando prosseguimento em muitas coisas que o Marquesan corajosamente fez. Então a gente precisa reconhecer o trabalho do Marquesan, porque ele colocou bases muito sólidas para que hoje a gente pudesse estar fazendo. São temperamentos, são perfis muito diferentes. Então a cidade ela ganha, ela avança com isso tudo, Como é que o senhor tem visto o governo agora? Porque o senhor vem para cá, para a Câmara, um partido, o senhor é o único do seu partido aqui. Como é que está se movimentando? Era também no outro. Independente, oposição? Não, eu sou um homem que tem uma tendência de sempre ser governo, Porque se tu muda, tu tem que mudar de dentro, tu não muda de fora para dentro. Tu tem que estar dentro, porque tu está cooperando com uma construção. Só que ser governo não é ser concordino, Ser governo é tu ver as falhas, é tu fiscalizar para que as mudanças aconteçam. Então a minha cooperação dentro do governo é trabalhar por aqueles que me elegeram e para que os anseios sejam realizados. Então eu sou um fiscalizador que estou mostrando problemas também, para que eles sejam resolvidos. E o fato de eu mostrar os problemas não significa que eu não esteja ajudando, eu estou ajudando, mostrando exatamente os problemas que eles precisem ter respostas. Também é uma ajuda, sim. Sem dúvida que sim. E o senhor, se põe aí o partido como independente ao governo. A gente tem visto aí muitos pronunciamentos seus, da vereadora Mário, o senhor bastante contundente. Como é que tem sido legislar em meio a esse governo Melo para vocês? Nós somos independentes, mas do meu ponto de vista nós somos proativos em relação ao governo. Nós somos colaborativos, talvez. Melhor. Seja a melhor palavra, ou seja, o governo Melo é uma junção do centro político, não o centrão, mas o centro político. O Melo, notadamente, veio para esse centro político, ele começa lá atrás do Movimento Democrático Brasileiro, que era oposição ao Arena, o MDB. Vem para o centro político, quando é deputado estadual na Assembleia, se aproxima dos nossos parlamentares, inclusive também da vereadora, da deputada, então deputada estadual Ani Ortiz, se aproxima da centro-direita e entende que, de fato, para fechar a conta, isso o Melo diz aí a torta à direita, para fechar a conta você tem que cortar o gasto. E aí se une ao Ricardo Gomes, que é um dos próceres do liberalismo, que também teve, como todo o movimento liberal, um approach, uma pegada mais conservadora
especialmente na questão dos costumes, né? Então, nós do Partido Novo, olhamos para o governo Mello com simpatia. Isso não quer dizer que, eventualmente, a gente não vá criticar, eventualmente, a gente não vá fiscalizar, não vá demandar, né? Como no caso da minha colega, com relação à educação. Agora, para nós legislarmos tendo um governo de centro-direita, é bom, porque é um governo comprometido no corte de gastos, na diminuição da burocracia e do aparato estatal, aprovou a privatização da Carris, como o colega Cláudio falou, vem aperfeiçoando alguns processos já do Marquesan, por exemplo, a energia, a iluminação pública que a gente tem, você que é de Porto Alegre aí, essa iluminação começou lá atrás com o Marquesan, foi feito lá, o edital, e agora o Mello, durante o governo Mello, foi posto em prática. Então, assim, claro, ainda falta vender a Carris, falta alguns processos, o próprio DEMAI ainda se está modelando da melhor forma. Mas para nós, assim, em princípio, no ponto de partida, nós do Novo, nós vemos um ambiente muito favorável em sermos vereadores do governo de centro-direita Mello Ricardo. E em meio a isso que o vereador traz aí sobre essas investigações na educação, vereador Conceição, o senhor acha que isso de alguma maneira vai dificultar uma possível nova, provavelmente ele virá como candidato novamente, o prefeito Mello, vai prejudicar ele nessa eleição ano que vem para prefeito? Não, eu não acredito. Eu não acredito mesmo porque as provas precisam ser colocadas, né? A investigação está sendo feita. Enquanto elas não forem comprovadas, são apenas hipóteses, né? Então, a CPI há de dar resposta para essas questões, mas o trabalho dele é um trabalho de evolução, um trabalho que avança, é um trabalho de presença nas comunidades. E eu me lembro muito bem que os primeiros dias de governo, uma vez ele me chamou para conversar, o que tu acha? E eu falei para ele, profetizando para ele já, né? Dizia, olha, porque eu venho desse viés da comunidade, eu me sinto cada vez mais vereador porque a gente pode, eu concorri a deputado, mas hoje não concorrerei mais. Eu serei vereador porque eu me sinto muito satisfeito, realizado pelas entregas. Tu consegue ver a realização na vida do dia a dia das pessoas. E eu falei para ele, se tu intensificar o trabalho que tu está fazendo, porque não houve antes um prefeito tão presente, tão pé no chão, na periferia, para aqueles que mais precisam. E tu está fazendo esse trabalho, e se tu intensificar e se tu tiver gás para chegar até o final, certamente tu estarás blindado com a reeleição. E eu acredito que teremos sim um enfrentamento com a esquerda, mas eu não vejo hoje um nome para poder suplantar ele. Eu acredito que o Mello vai ter mais 4 anos para continuar fazendo a cidade avançar, com uma causa justa, social, de entrega para a cidade. E nesse sentido, vereador, a gente pensando também um pouco da política nacional, né? Essas movimentações que a gente tem visto aí, principalmente com a mudança da presidência da República, como que as eleições de agora, né, para prefeito, já vão nos dar pistas dessa nova configuração que pode haver aí, tanto nas câmaras de vereadores, os legislativos, prefeituras, para a gente pensar daqui a uns anos para a política nacional. O senhor acha que a gente vai continuar nessa esteira que a gente está agora? Acho que não. E até sobre Porto Alegre, o Partido Novo acha que está muito cedo para declarar 2 polos, né? Mello, esquerda e Mello. O Partido Novo está construindo suas nominatas. A possibilidade de termos candidato do Novo? Provavelmente. Eu diria que provavelmente haverá candidato a prefeito ou prefeito pelo Partido Novo. Isso é uma construção ainda que a gente está fazendo. Van Hatten é o nome, hein? Temos o deputado Marcel Van Hatten, o deputado aí Felipe sim, Camozato. aí já muda. Aí são já nomes, muda temos o bons tabuleiro. nomes aí pra gente acompanhar. Bons ativos, né? Verdade. Sobre a política, Felipe, o que eu digo que eu acho que não? Se tu e eu e o Cláudio olharmos para 2020, quem foi o grande vencedor das eleições de 2020? Não foi Bolsonaro. Bolsonaro não elegeu ninguém, assim. Não foi Lula. Lula tinha recém acho que sido solto, ou ainda estava preso, enfim. Quem foi o maior vencedor foi o Centrão. O Centrão, enfim, como queiram, né? Um pouco de Centrão, que é aquele Centrão adesista, e um pouco do centro político. Era o auge da pandemia, né? Então, se você olha os partidos que mais cresceram, Democratas, PP e tal, MDB,
E apenas 2 anos, então a gente tem um plot twist meio, né, uma reviravolta, aí você tem o Lula, você tem o Bolsonaro, e nada daquilo que saiu das eleições municipais se concretizou nas urnas. Nenhum candidato de centro se viabilizou, nenhum. Leite tentou, Dória tentou, Tebet tentou, quem mais de centro? Nenhum se viabilizou. Então aquilo que sai, Cláudio, na minha opinião, das urnas em 20, que é o centro, com as principais capitais, com os principais número de vereadores, né? Nem bolsonarismo, nem lulismo, esse centro não se efetiva para nacional. Por isso, Felipe, uma coisa meio louca, eu não sou cientista político, mas como comentarista político, antes de estar vereador, a tendência é que a eleição municipal, até porque o vereador, o Cláudio falou, né, eu quero concorrer mais a vereador, não tanto a deputado, todo mundo tem um amigo que concorre a vereador, todo mundo conhece alguém. E a pior eleição. É uma eleição, é a mais difícil. Então, assim, você não vota às vezes no prefeito por ideologia. Deputado e presidente, talvez, governador. Ou às vezes para deputado você vai no menos pior, você junta um santinho do chão. Isso mesmo. Agora, vereador, tu tem um problema na tua rua, tá vazando água, tá sem asfalto, o É ônibus não passa. representação de verdade. É direto. Então assim, para mim são mundos, e eu já concorri nas duas, concorri 2 vezes a deputado e uma a vereador, devo concorrer ano que vem de novo. São mundos, são eleições completamente diferentes. Olha, não há paralelo, se eu puder, claro, forçar um pouco o argumento, mas porque a vereança é isso aí, você está na rua com as pessoas. Às vezes o cara é totalmente desconhecido do âmbito da cidade, mas ele é de um núcleo habitacional de 10 mil pessoas, faz 3 mil votos e entra. Mas quem é que é esse cara? De onde é que saiu? E para deputado, não. Às vezes deputado, se tu não tem grana, se tu não tem capilaridade no Estado, ou se você não é, às vezes, um pouco fanático demais, você não é conhecido. E mesmo tem pessoas que gastaram aí quase R$1 milhão e não entraram. Teve gente que gastou, quem já estava em mandato, R$2,5 milhões de dinheiro público e não entrou. Então eu não acho que as eleições... Talvez nas capitais, tá? Vai lá o Lula num palanque, o Bolsonaro no outro, aqui o Leite, talvez que, né? Ou talvez nas capitais, nas cidades maiores. Mas não acho que as municipais vai ser reflexo. Eu acho que 26 vai ser totalmente diferente. O senhor acha que no ano que vem a gente vai ter um parlamento um pouco mais diferente do que a gente está vendo aqui agora, com esse espectro? Sim, eu tenho certeza que ela vai ser... Essa renovação ela já é uma realidade, é uma tendência. Né? Isso eu não acho que vai ser estanque. Porque se tu pegar, tem aqui a questão da modernidade, tem vereadores que estão aqui há 5 mandatos, tem um desgaste natural. Então a gente já vem vendo tem alguns que nem mudança. Concorrerão já declaradamente. Isso, mandou um abraço pro Bosquinho, ele disse, olha, eu tô pendurando a chuteira. Ele também é suplente do falecido, saudoso Mauro Zacher, né? Então, só aí você tem uma renovação natural. Então, deixa eu só fazer um ponto, e eu toco para ti. Não quer dizer que renovação é boa. Se eu não for eleito, entrar um vereador melhor que eu fico feliz. O problema é que pode renovar entrando uma pessoa pior que eu, entende? Então, a gente não pode, renovar. Não, então renova, mas bota gente nova, bota gente boa. Não bota, porque renovar você pode renovar para pior. Olha o Congresso Nacional. Já no tempo do Bolsonaro, né? Renovamos 55%. Entrou gente lá que não sabia pegar numa caneta. Mudança nem sempre é sinônimo de renovação. Se né? vier gente melhor, se vier um político, um parlamentar, melhor que Thiago Albrecht, ótimo. Eu não vejo problema. A cidade ganha. A cidade ganha. Agora o brabo é você. Vamos renovar. E vota em Tiririca, para pegar uma metonímia, né? Um pelo todo pelo um Tiririca da vida aí. Aí você ferra, né? Aí você faz uma renovação que, na verdade, é para pior. Você involui. É uma renovação que involui. É um retrocesso, né? Desculpa, acabei te cortando. Então, assim, eu, na mesma linha do Thiago, eu acredito realmente que vão ser batalhas muito pontuais, localizadas. É a cidade, é o esgoto, é a rua, é a necessidade do dia a dia das pessoas. Brasília está muito longe da realidade das pessoas. Sim, muitas coisas que se decidem lá vão afetar aqui, vão. Mas nada afeta a vida das pessoas como a falta de luz. Ontem, por exemplo, eu estava no extremo sul de Porto Alegre, no Beco do Espigão, em Lami, e as pessoas chegando em casa do trabalho iam várias ruas sem iluminação.
Quer dizer, nós estamos na capital dos gaúchos, nós estamos na orla mais iluminada e está faltando iluminação ainda. Quer dizer, 250 anos de parlamento, né? E ainda coisas não estão acontecendo em Porto Alegre. Então, tem coisas que estão muito atrasadas e são essas coisas que tocam as pessoas. E é isso que vai ser pontuado na eleição do ano que vem. Então, eu acredito realmente que a questão nacional ela vai estar bem distante de nós. E porque muda muito rápido também, até porque as novas configurações vão aparecendo e a gente que acompanha o noticiário também percebe o quanto vem notícias novas aí e mexe com essa estrutura política toda aí hoje. A vida é muito dinâmica. É muito dinâmico muito também. Dinâmico. E eu queria perguntar para vocês que tem essa atuação muito forte nas comunidades, com os públicos, né, de vocês Diferentes, específicos. né? Bem diferentes. E diferentes, né? Olhando para as urnas, tem muita gente que não votou e que não vai votar e que não quer mais votar, vereador. O que o senhor diria para essas pessoas? Porque a gente já ouviu aqui que a política não é só feita aqui dentro, claro, não é só sendo vereador, né? Mas como atrair mais pessoas para escolher o seu representante sem ter medo? Você sabe que sobre público, Cláudio, quando eu me candidatei a concorrer a vereador, de fato era um público mais da região central, digamos assim, não centro histórico. Mas por causa do rádio e da TV, esses tempos a gente foi numa demanda lá na Quinta do Portal. Loma do Pinheiro. Lá pro fundão. Sim. Aí eu tava caminhando assim, era barro, era um monte de coisa na beira de uma área de risco, assim. Uma senhora, oi Tiago, não sei o que, te acompanha na TV. Então assim, a gente hoje tem demandas aí, o meu mandato, né? Nós temos demandas na Lomba, no Santa Teresa, na Bom Jesus. Claro, além de demandas... Restinga alguma coisinha também. Restinga também. Então assim, por causa da TV e do rádio, por eu ser conservador, especialmente nos costumes, o meu discurso ele capilarizou. E por causa disso de TV e rádio, o meu público mudou um pouco em relação até ao próprio Novo. A gente brinca que o Novo é do arquipélago do Parcão ali, mais ou menos, né? Mas hoje já está bem mais capilarizado. A gente vai em bairros periféricos e a galera já nos conhece. Bom, isso posto, sobre conseguir... Atrair mais eleitores, porque a gente está vendo uma dificuldade de levar as pessoas para as urnas. É que as pessoas elas sabem que só paga R$4, né, de multa, e eu não tiro mérito. Eu acho que o voto não deveria ser obrigatório. Nós do Partido Novo defendemos que o voto não deveria ser obrigatório. Porque você como político, seu trabalho, como é que é uma palavra... Como é que é aquela do exemplo arrasta multidões? Como é que é aquele ditado? Uma palavra, não sei o que lá, o exemplo... Fala alto. Uma palavra, não sei o que lá, e o exemplo arrasta. Quer dizer, o Cláudio e o Tiago, na minha opinião, precisam, como o trabalho deles, e por isso que eu te falei no começo do teu programa, que a gente já entra com a Matrix girando e são só 2 anos, com o nosso trabalho a gente precisa convencer o munícipe, eu vou à urna garantir que o Cláudio continue. Eu vou à urna garantir que o Tiago continue. Porque se você só despejar grana em marketing e vender lá o Tiago de paletose... Eu repito, eu acho que o voto não deveria ser obrigatório. Devia ser distrital. Voto distrital puro, região da Restinga, um vereador, região do Parcão, vereador, Lomba do Pinheiro, sabe? Dividir em distritos como é na Inglaterra, nos Estados Unidos e blá blá blá. Então, para atrair, é só trabalhar. Eu concordo com o Tiago, o voto tinha que ser distrital, sim, e não obrigatório. O voto ele tem que ser expressão de uma consciência. Isso aí. Né? E quem tem consciência mobiliza. Né? O PT ele mobiliza por outros, não deixa de ser uma mobilização. Né? Não é por uma consciência, é por uma ideologia. Né? Mas eu creio que essa falta de presença na urna, no nacional, não vai se refletir no municipal. Porque hoje as pessoas querem representação. A gente é um lugar de expressão, um lugar onde as pessoas vão ter uma esperança. Não, e tem um problema, Cláudio, até se eu me reporto a 2016, o Marquesano segundo turno versus Melo, o Marquesan perde para abstenções brancos e nulos somados. Então não é só o absenteísmo. O branco e o nulo são altíssimos no Brasil. Então Pra veja. gente entender, o branco ele representa o quê?
Quando O descaso. O descaso. O descaso. É que o cara sai de casa, assim, ó, o cara que não tá nem aí, ele não sai de casa, que ele paga 4 pila e tá resolvido. Lá no TRE paga multinha. O branco e o nulo, o cara saiu de casa, teve que largar. Então esse cara, ele quer dar uma mensagem. É um protesto. É uma comunicação que ele Óbvio, diz. óbvio, óbvio. É um óbvio. protesto aquele É um voto. protesto. Bom, eu tô te dizendo, se a gente pega É o uma segundo insatisfação. turno, Marquesan eleito prefeito da capital dos gaúchos, no segundo turno, se não me engano, ele fez ali seus 300, 400, são 800 a 1 milhão de eleitores em Porto Alegre. Ele fez menos votos do que brancos, nulos e abstenções. Então, brancos, nulos e abstenções ganharam do prefeito eleito de Porto A Alegre. gente está falando sobre esses indignados, Segundo né? turno. Mas e os que não têm interesse? Que são desinteressados? Esses não são as pessoas que... Esses gente- é o que, de fato, com todo respeito, esses são os que não acordaram para a vida. Entendeu? Porque o branco é um protesto, é alguém que vai lá votar, mas dando uma mensagem. Mas tem pessoas que ainda não entenderam o porquê que estão aqui. Entende? E a política, ela toca a todos nós. Eu nesse ponto, talvez, não é bem uma divergência, Cláudio. Eu respeito muito o cara que não quer se envolver. Ele vai ser governado por quem quer. Essa é uma palavra lá desde Sócrates, depois foi atribuído a 1001 políticos aí. Os que não gostam de política vão ser governados pelos que gostam de política. E esses que gostam nem sempre são os melhores ou pessoas boas, né? Quer dizer, então assim, eu respeito quem quer estar alheio, às vezes dá vontade de Vivemos sair uma correndo. democracia, É. Agora, e aí, por isso não é bem divergir, Eu mas entendi. seria um recuo da bateria no desfile da escola de samba ali para foi o que me veio na cabeça agora. De que a pessoa tem essa liberdade. Ela abre mão, De decidir. tipo, whatever, né? Muitos por desilusão, muitos porque... E, de fato, a gente tem péssimos exemplos na política, né? Hoje em dia, não só hoje em dia, mas ao longo do tempo. Já passamos por 2 impeachments. Tem até um meme, agora foi 7 de setembro, tem um meme assim do Dom Pedro II com óculos escuros. E aí, como é que anda a República, né? Quer dizer, deram um golpe cívico-militar nele para derrubar o Império. Ah, agora a República vai... E essa República de banânia, com o STF, por exemplo, extrapolando todos os limites republicanos. Enfim, isso é uma outra história. Mas eu respeito demais. Para atrair é trabalho. É trabalho. A É pessoa exemplo. A pessoa tem que olhar para o teu trabalho, ver que você é probo, que você não faz rachadinha, que você não pede propina, Isso. que você direciona suas emendas por critérios técnicos, que você... Não basta aparecer, né? Tem que ser. Eu acho que é a melhor forma. Claro que o convite não é daqui a pouco a gente convidar as pessoas a assistirem desde criança a TV Senado, como o senhor assistia lá, porque as pessoas têm muita dificuldade de vir até o parlamento, acompanhar uma sessão plenária também, por exemplo, porque acham chata, mas a partir do momento que tu entende que aquilo é importante para a tua cidade, para o teu bairro, acho que muda, né, Mas vereador? aí, desculpa, não sei se não tiver Temos tempo, tu temos me tempo. corta. Eu diria sim e não para esse pensamento, Felipe, que não é teu, tu elaboraste agora, de, mas a pessoa, numa democracia, da pessoa vir ao parlamento. Numa democracia representativa, como é a brasileira, eu elejo o meu representante para justamente eu não precisar estar lá no horário do meu trabalho. Eu estou lá através dele. Então, quando as pessoas precisam vir muito ao parlamento, é porque a democracia tem Não está funcionando. tá com problemas. Ou está com problemas. E como é que ela fiscaliza esse vereador? Bom, aí sim, aí você tem... O principal recal é o voto. Incompetência, você faz o recal na urna. Se for caso não de incompetência, mas de crime, aí você tem Ministério Público, Justiça, etc, para fazer as correções. E no dia a dia, hoje, inclusive, com rede social, com o gabinete aberto. Não que eu não queira o povo aqui, eu acho importante. Mas o senhor não acha que a rede social seria parcial? Porque daí ela não consegue ver a discussão do parlamentar com outros políticos e ver como ele se movimenta. Mas temos a TV Câmara. Isso que eu queria chegar. Gostou dessa, né? Não, ele tá puxando para ele agora. Né? Claro. Nós temos TV Câmara, Tem que temos valorizar a site. tua profissão, o teu Isso. estado aqui, né? Tchê, eu não sou contra, pelo contrário, eu acho ótimo quando tem torcida aí. Para nós parlamentares é mais gostoso de votar as coisas ainda. Mas com casa cheia, outro. Ainda mais que a outro gente nível. não cede nem para lá nem para cá, a gente tem a nossa convicção, no sentido anímico, né? O que eu acho é que quando as pessoas têm que vir muito ao parlamento numa democracia representativa é que algo É um puxão de orelha. o que isso saiu mesmo? das urnas não está O representando. senhor acompanha esse Não, pensamento? sem dúvida que sim, porque realmente as pessoas têm a sua vida. Dia de semana. Quem é que está aqui
Eu fico, quando eu vejo muita gente aqui, eu falei, por que estão aqui? Né? Ou não está dando a coisa, não está acontecendo, é um protesto, é um puxão de orelha, ou essas pessoas... Não, tu já sai de casa num domingo, tu já estraga um domingo, tu já gasta um domingo para ir votar. Tu paga impostos altíssimos. Tu trabalha de sol a sol para manter essa cidade de pé. E ainda tu tá tendo que ser babado do cara que tu votou. Ou tu votou mal. Então, tu tem que repensar. A gente brinca que tinha que ter processo seletivo para eleitor. Quer dizer, claro, isso é mais uma anedota, mas assim, ou tu votou mal, então o problema é tu, eleitor, né? Abre teu olho. Ou o cara prometeu e não cumpriu, então tu vai fazer o recal. Tu pode até fazer essa cobrança durante o mandato, né? Mas dali a 4 anos, se é caso de incompetência, você tira ele no voto, e se é caso de crime, você aciona o Ministério Público, blá, 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 blá. Até porque da mesma maneira, por exemplo, que foi falado aqui, né? Você, senhor, por exemplo, mencionando que está com o governo, mas que ajuda e cobra a melhorar, né? O cidadão também pode não concordar muitas vezes com a ação do vereador, mas ele vai estar ali daqui a pouco para ajudar, para dizer como melhorar, como daqui a pouco mudar a roda ali para um discurso que foi feito de forma errada, mas talvez. nós temos essa linha direta, e eles têm também. Porque o teu eleitor, a pessoa que vota em ti, ela te conhece. O meu eleitor, ele é muito identificado. Sabe onde tu mora, muitas vezes. Né? Sim, e eu sei de onde vem meus votos. Tua região, tua zona, qual é? Zona Norte, Sarandi, Elizabeth, então nós temos bandeiras. Digo, os teus eleitores muitas vezes sabem onde o político mora. Sim. Para ir cobrar, para ir falar, às vezes teu telefone pessoal. Não, e hoje, hoje ninguém se esconde mais, né? É que muitas vezes também, até para poder explicar para as pessoas que elas pedem muitas coisas que o vereador não pode fazer. Mas aí é falta de conhecimento delas. Aí o problema é do entendeu? E aí tu tem que mostrar qual é a tua função aqui, que é legislar, criar leis e fiscalizar. São as nossas duas demandas. E uma coisa que eu lembrei, Cláudio e Felipe e telespectadores, geralmente quando vem um pessoal aqui, eles vêm a convite de um político, ou seja, não é que a Câmara não está atendendo, é que 1 ou 2 políticos querem fazer pressão. Então, por isso que eu digo que plenário é uma plateia comprada, é uma plateia produzida. Ou no mínimo direção. Então, assim, as galerias cheias não necessariamente é o povo fiscalizando. São turbas, são grupos, seja de direita ou de esquerda, ou classes de interesse do funcionalismo, ou de empresas, enfim, que vêm ali, eles já têm vereadores e querem fazer lobby, querem fazer pressão, ficar gritando, jogar papel, aviãozinho. Por isso que eu digo que as galerias com pessoas... Mas isso é uma perda de tempo, porque a gente não se mobiliza por pressão. Mas tem gente que se mobiliza. Aí... Não, tem de tudo, é a democracia, como a gente... Então, assim, só para encerrar esse capítulo presença aqui, não é que eu... Pelo contrário, né? Assistam a esta TV Câmara, venham. Só que o que eu quero dizer é, o cara já sai domingo para votar, já paga imposto federal, já rala de sol a sol para manter a cidade de pé. Não tem muitas vezes o retorno do imposto, essa que é a grande verdade. Não em Porto Alegre, mas no Brasil. Poxa, ainda tem que vir aqui fiscalizar, ser babá de político, né? Então a pessoa tem que, claro, não se abster de cobrar se o cara tem um lado errado, mas, pô, na urna tu não vota mais. Mas, Felipe, para teu contentamento, o teu trabalho está muito bem feito. Muito obrigado. Porque tu me perguntou, como é que tu te sente? Eu já estou em casa, por quê? Porque eu quando estava fora, eu estava assistindo a TV Câmara. Olha só. Então eu estava por dentro do andamento da casa, então eu cheguei e as pautas já não me eram desconhecidas. As pautas já estavam... E as pessoas estão acompanhando a TV Câmara, Porto Alegrense. A própria CPI, isso é uma quebra de paradigmas, acho que é a primeira CPI a ser transmitida pela TV Câmara. Então, transparência está aí. Então, é a casa do povo, podem vir, é uma alegria, eu recebo muita gente. Só que eu repito, quando o cara tem que estar vindo aqui ser babado político dele, ou cobrar, ou puxar a orelha, tipo mamãe que puxa a orelha do filho, tem alguma coisa errada. Na verdade, a democracia é representativa. Nas ditaduras, não. Na ditadura, tu tem que ir para cima para, vamos, sabe, a gente não está sendo ouvido. Pô, mas nós temos uma democracia plena. Saem 36 vereadores da urna, prefeito e vice, deputado. Ainda o cara tem que estar vindo aqui para, né, vamos ver se tu vai fazer o pipi no pinico bem de... Não. Para onde é que eu tenho que me dirigir? A tua câmera é aquela lá. Na verdade, o público não precisa vir.
Quem tem que estar aqui no plenário são os vereadores. Agora ele aproveita para... São os vereadores que tem que estar. O híbrido acabou. É hora da presença dos vereadores no plenário. Muito bem. Sabe como é que acontece? Deixa eu só dar um exemplo para ficar bem explícita a minha opinião. Acho que já deu para entender, mas sabe como é que acontece no parlamento inglês, quando eles têm uma votação? Parlamento nacional. Lá é voto distrital. Você pega X mil eleitores, pimba, que tem um representante. Tanto que a gente vê nos Estados Unidos, o cara é deputado pelo Alabama, distrito por isso, por 50. aquilo, Assim. Na Inglaterra não é incomum o parlamentar pedir vistas e voltar para o seu distrito e numa noite fazer uma reunião, consultar a base e dizer o que vocês querem que eu vote. Claro, aí nós teríamos que ter um voto distrital. Então veja, o povo não foi ao parlamento britânico, porque não precisa, porque ele já está representado. Agora, quando o parlamentar está em dúvida, porque ele, não sei o que o meu eleitor pensa, é um fato novo, é um assunto bombástico, ele volta lá para a base para ouvir. Então, é essa dinâmica. Não é que as pessoas não podem vir, eu só acho que quando elas têm que vir demais, é porque a qualidade do parlamento está ruim e foi elas que botaram o parlamento lá. Boa análise, vereador. Até acho que essa foi uma das poucas perspectivas que a gente trouxe aqui, nesses debates que a gente vem trazendo os vereadores, para conhecê-los mais, entendendo também seus pontos de vista e vendo realmente quem faz parte aqui da Câmara entre os 36 vereadores. A gente queria muito agradecer a vocês pela disponibilidade, ter vindo aqui conversar. Muito obrigado, vereador. Bom trabalho ao senhor, viu? Obrigado, Felipe. Obrigado ao pagador de impostos da cidade de Porto Alegre, que confiou aí votos a 36 parlamentares, confiou a este parlamentar. A gente busca sempre respeitar você, honrar você, expressar a sua opinião aqui dentro. E o nosso gabinete, o meu mandato, as galerias estão sempre abertas, mas vem tomar um café, vem conversar, vem trazer sugestão, nos ajude a fiscalizar o Poder Executivo, que juntos teremos a leal e valerosa cidade de Porto Alegre. Obrigado, querido vereador Cláudio. Obrigado, Felipe, pela oportunidade, convite. Obrigado também por estar aqui, trocando informações, né? Sendo acrescentado pela vida do Thiago aí. E nos colocamos à disposição, né, para que o nosso mandato possa servir àqueles que encontrarem em nós um motivo para estarmos aqui. Continuaremos comprometidos com o trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, vereadores. Obrigado a você que nos acompanhou. E lembrando que para reassistir esse programa e outros da série, só acessar o nosso YouTube, as redes sociais da TV Câmara e também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.